Boa noite, família. Vocês estão felizes? Acho que caiu alguma coisa no meu olho aqui, velho. Jesus é zica, né não? Você é louco. Gente, vamos acelerar o nosso assunto. Espero que vocês estejam bem de verdade. A gente conversou de manhã sobre um assunto que Jesus começou a tratar no meu coração há um tempo. E assim, às vezes a gente torna esse nosso cumprimento, né? E aí, está feliz? A gente torna isso muito engessado, às vezes como um cumprimento mais de uma obrigação de falar, e a gente se sente na obrigação de responder. Um dia eu escutei o Vande falando isso, e essa semana eu lembrei de novo e fez mais sentido para mim essa semana, de acordo com o que eu estava passando, sabe? Porque assim, às vezes a gente fala, e aí, você está feliz? E você, tô feliz, mas de repente nem tá, né, mano? Nem tá tão feliz assim, nem tá tão bem assim, nem tá bem com a família, nem tá bem nem com Deus, nem tá bem nem com ninguém. Mas a gente acaba metendo louco e falando, não, estou feliz, e não tá nada. A estação que a gente está é para a gente aprender a ser um pouquinho mais verdadeiro nisso, sabia? E se você não está feliz, não tenha vergonha de falar não, mano. Abre o coraçãozinho para Jesus, para alguém que está caminhando com você e fala de verdade, mano, eu já tive mais feliz já, hoje eu estou meio derrubado. E tá tudo certo, cara. Jesus tem falado aqui nessa casa sobre estação, e às vezes parece uma palavra muito clichê, né? Talvez você pode ter passado isso na sua cabeça, nossa, que clichê, estação e pá. Mas, cara, na verdade a gente caminha por estações. O ser humano marca a vida por ciclos. Obrigado, mano. Por ciclos, por meses, dias, anos, estações, enfim. Então não é clichê. Nós marcamos a vida assim. E Deus usa isso para, de alguma forma, nos orientar, mudar as coisas, e a gente precisa se adequar a isso. Sabe, tipo assim, não é estranho que a temperatura muda, a estação muda. E você imagina, vamos supor, de repente, você está andando na rua e você encontra alguém nesse calor que está fazendo, uma pessoa extremamente agasalhada. É muito estranho. Não é estranho, porque está um calor, violento. Está beirando os 40 graus aqui em Guará, o negócio está feio. E aí você imagina alguém na rua totalmente agasalhado, aquilo ali é estranho. A pessoa deve estar doente, deve estar acontecendo alguma coisa. E vamos supor que você tem a oportunidade de chegar lá e perguntar, mano, tá tudo bem, cara? Você está feliz? Você está de blusa? Aí a pessoa fala, tô, mas tipo assim, ela não está doente, não está nada. Imagina se numa ideia tão viajante, porque às vezes eu sou meio viajante. E aí você imagina a pessoa fala assim para você, mano, eu nem percebi que mudou a estação. Eu falo, mas como assim você não percebeu? Tá um calor, mano, violento. Como você não percebeu que tá calor? Então olha só, a estação mudou, mano, e a gente precisa mudar também. E não é só uma situação da gente trocar de roupa. Não é só uma estação da gente deixar de fazer algumas coisas. Não é só porque, mudou de estação, agora não posso mais usar blusa. Não, não é só isso. O que acontece é que a gente muda por dentro. As estações mudam e muda a gente por dentro. Você quer um exemplo? Quando entra o calor, você não continua pensando em coisas do frio, você pensa em coisas do calor. Você não fica pensando, vamos supor, no calorzão, você não fica pensando em sair para tomar um caldinho. Você não fica saindo pensando, tipo, vou para Campos do Jordão lá comer um fundi. Num calor violento desse, nem é tão legal ir para Campos. Na verdade, eu nunca nem fui lá fazer rolê lá. Mas eu imagino que no calor não é o rolê, lá é um lugar de frio. Você vai para a praia, você vai no calor para a praia, você não vai no frio para a praia. Então, olha só, não é só as coisas que mudam. A gente muda por dentro sem perceber, de acordo com o que as estações vão mudando. E deveria ser assim na vida espiritual. É uma metanoia, você já ouviu falar disso? Metanoia é uma mudança de mente, a gente muda. Começa a mudar, os gostos mudam, os lugares mudam. Então olha só, a gente caminha por ciclos. O Julião ministrou uma vez aqui, ele falando que Deus não se prende ao espaço físico, ao tempo, e Ele não vê como a gente vê. Deus vê a parada de um jeito mais amplo. Eu imagino que seja assim como uma maquete, sabe quando você vê uma maquete lá? A maquete está lá, se você ficar pertinho dela, você enxerga só aquilo ali, mas se você dá alguns passos para trás, você enxerga ela por completo. Eu imagino que seja assim que Deus vê as coisas. A gente vê o limite dos nossos olhos, aquilo que a gente consegue ver, só isso aqui. Deus está um pouco, não sei se não é distante a palavra, mas a visão de Deus é mais ampla, então Ele enxerga um todo, sabe? E eu imagino que seja como
assim, para eu entender na minha cabeça, nas minhas ideias, eu imagino que seja assim que Deus governa as coisas, sabe? Do meu jeito de pensar, eu imagino que seja assim. Deus vai, às vezes a gente vai andando por caminhos e toma uma decisão errada e não tem a ver com o destino que a gente quer, tem que estar, com o destino que Deus planejou para a gente. Aí Deus vai lá e dá um jeitinho de ajustar o nosso caminho para nos dar a oportunidade de novo voltar ao caminho correto, ou de novo tomar uma decisão que seja adequada com aquilo que Deus quer. Então Deus está o tempo todo olhando as coisas num jeito mais amplo e a gente vai aqui tomando pequenas decisões. E às vezes num deslize do momento a gente toma uma decisão que não tem a ver com o que Deus quer. E Deus vai lá dar uma reajustada no nosso caminho, na nossa rota, para que a gente volte de novo e acerte o alvo e continue caminhando para um destino que Ele mesmo propôs para nós, que é bom, que é perfeito, que é muito melhor do que a gente pode pensar, que é muito mais alto do que no seu dia mais criativo você possa criar para você mesmo. Por mais que agora não faça sentido, porque na nossa visão pequena e limitada, às vezes a gente só está enxergando um grande problema. Mas esse problema pode ser uma oportunidade da gente mudar a rota. Pode ser uma oportunidade da gente começar a plantar novas sementes. Então olha só, você já ouviu falar, meu pai falava isso para mim às vezes, quando ele queria que a gente fizesse algumas coisas, umas atividades comuns, e aí a gente ficava cheio de argumentos, tá ligado? Ah, mas pai, mas isso e aquilo. Meu pai falava assim, cara, eu não quero saber quem plantou limão, eu quero uma limonada. Então, tipo assim, se vira, não sei como é que você vai fazer, você desenrola isso aí. A gente tinha capacidade de fazer, é que a gente era meio preguiçoso mesmo e queria ficar lá debatendo. E aí, tipo assim, ó, pensa que a limonada como se fosse algo ruim. Não é ruim, é bom, eu gosto, não sei se você gosta, mas eu gosto. Mas pensa que fosse algo ruim. Essa expressão é assim, tipo, cara, não importa quem plantou o limão, a gente precisa colher isso e fazer uma limonada. Porque assim, você imagina que a gente tem um campo, e nesse campo tem lá os limãozinhos lá. Eu escutei o Leandro Barreto, o apóstolo Leandro Barreto. Ele ministrando uma vez sobre isso, falando sobre essas paradas, a gente semeia limão a vida inteira, e do nada a gente quer colher laranja, a gente quer colher algo doce, e a gente semeou errado a vida inteira. A gente precisa terminar de colher o que foi plantado. E ele falando isso numa parada da gente fazer. E essa semana eu estava pensando sobre isso, mas numa parada que assim, às vezes a gente recebeu coisas que não foi a gente que fez, mas a gente foi recebendo dos nossos pais, dos nossos familiares, do nosso ambiente de amizade. Então algumas coisas foram acontecendo e acabou caindo sobre nós as consequências de resultados dos nossos pais. Então de repente, a gente acha que, mano, eu não vou passar por isso aqui não, isso aqui não tem nada a ver comigo, foi meu pai que fez, foi minha mãe que fez. Cara, na verdade, isso aqui está caindo sobre nós, para que seja uma ótima oportunidade de a gente virar a chave para as próximas estações, para que os nossos filhos não passem por aquilo que está chegando até nós. Porque você imagina que assim, os nossos pais não na vontade de errar, mas de alguma forma a gente acaba errando na vida. A gente acerta umas coisas e erra as outras. Você imagina que se a gente não colhe esses limões agora, de alguma forma nós também vamos acabar fazendo alguma coisa errada. Não porque a gente quer fazer. E se a gente não tira esses limões dessa terra, quando for a vez dos nossos filhos, eles vão ter os nossos e os dos nossos pais. Então olha só, a gente precisa acabar com esse ciclo. Você já ouviu falar de uma parada que as pessoas falam sobre maldição hereditária? E tem gente que fica preso nisso. Porque meu pai fez isso para mim, que não sei que lá alguém fez isso para mim, e por isso que eu sou assim. Cara, na verdade, essa parada tem a ver com Deus dando para nós uma oportunidade de mudar a história da nossa família, do ambiente onde a gente está, da nossa cidade. Então a nossa cidade carrega umas paradas muito estranhas. Mano, só que não é porque tá assim que vai continuar assim. Nós estamos recebendo a oportunidade de mudar isso. Nós estamos recebendo a oportunidade de mudar a semente, de mudar a rota. Se a gente ouvir Jesus através da oportunidade que nós estamos tendo, talvez não seja uma oportunidade tão bacaninha como a gente gostaria, tão bonitinha. Talvez seja algo zoado, talvez seja uma situação difícil que a gente está passando, mas essa é a oportunidade da gente lançar sementes novas, da gente mudar a rota, mudar as escolhas, ouvindo Jesus, para que a gente vá de acordo com o que Jesus quer. Nós recebemos essas sementes erradas, essas paradas erradas, essas vontades erradas em Adão, certo? Em Adão, toda essa vontade errada que a gente tem da carne, mano, veio de lá, veio disso, a nossa natureza caída. Mas em Cristo, nós recebemos uma boa semente.
Então, se nós recebemos Cristo, nós não podemos mais ficar presos nessa parada de maldição hereditária, porque Adão. O Julião até falou uma vez que, mano, quem quer ser o pai? É Adão? Porque se for Adão, você vai continuar replicando as coisas de Adão. Agora, se você tem um bom pai, se você tem o Abba Pai, aí você recebeu uma semente incorruptível, uma semente que é eterna. Então, olha só, a gente está disposto, será, a quebrar esse ciclo que está vindo, talvez, de frutinhas um pouco mais azedas e comer essas frutas e fazer um limão dessa limonada para que a próxima geração não precise passar por algumas coisas? Porque olha só, quando Gideão foi chamado por Deus, Deus deu uma instrução para ele, falou: vai lá e destrói as paradas que seus pais deixaram lá, tem um monte de altar lá de ídolo, destrói lá. Abraão, quando Deus chamou ele, Deus chamou porque a conversa era com o pai de Abraão, mas o pai de Abraão estava andando e parou. Então, quando Deus fala com Abraão, é para que ele dê continuidade naquilo que o pai dele parou. Então, olha só, a gente precisa honrar os nossos pais, independente se eles erraram, independente do que está acontecendo aqui, a gente precisa ouvir a Deus e dar continuidade, colher o que infelizmente veio de desagradável e começar a plantar coisas boas, para que a próxima geração não passe pelas dores desnecessárias que talvez a gente tenha passado. E essas oportunidades que acontecem na vida, pode parecer muito esquisito, mas é porque Deus é muito bom, porque Deus é extremamente misericordioso e bom. É Ele que proporciona essa oportunidade da gente mudar a rota, da gente plantar algo novo e algo bom. Essas novas estações, elas trazem essas oportunidades. E aí eu te pergunto, quantas oportunidades esse ano trouxe pra gente? Quantas oportunidades esse ano trouxe para você, de você fazer algo diferente do que talvez você já vem fazendo no automático? Porque, eu não sei por que você faz isso. Porque eu faço. Eu escutei uma história uma vez. Eu já fui militar, para quem não sabe. E lá tem muitas essas historinhas de militar, né? E uma vez os caras contaram uma, que tinha um soldado. O soldado estava vigiando um banco. Aí os caras pintaram o banco e colocaram um soldado lá para vigiar o banco, para não deixar ninguém sentar. E entrou dia, saiu dia, entrou dia, saiu dia, e foi mudando, sai um soldado, entra outro, e vai indo, vai indo. Aí chegou um belo dia, um cara ia sentar no banco, e o soldado falou: não, você não vai sentar aí não. Um outro soldado: mas por que eu não vou sentar aqui? Não vai sentar nesse banco não. E não deixou o cara sentar no banco. Só que a ideia é que não deixasse a pessoa sentar no banco enquanto a tinta estava fresca. Depois que a tinta secou, não tinha problema. Então olha só, foi passando de um para o outro, que você não deixa ninguém sentar no banco, não deixa ninguém sentar no banco. Mas era só porque a tinta estava fresca. Ninguém teve a sacada, falei: mano, já secou a tinta, acabou, beleza, segue a vida e pode sentar no banco. Então olha só, a gente vem recebendo umas paradas e a gente não para um pouco para pensar, falei: cara, será que é isso? Jesus, e aí? E a gente está replicando algumas coisas que não deveríamos estar replicando. A gente já recebeu algo bom, algo fresco, algo novo de Deus. A gente deveria estar indo nesse depósito buscar dessas sementes, para começar a lançar dessas sementes, para que a gente tenha boas coisas para colher, e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos, porque não é só sobre nós, é sobre os que virão, é sobre os nossos filhos. Você não acha incrível um cultão de domingo aqui acontecendo, e as crianças tudo igual pipoca aqui, tudo pulando igual doida? Mano, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, cara. É muito da hora, a liberdade que a gente tem em família. E você acha que isso não é algo que tem que ser protegido? A igreja que Jesus nos chamou e nos trouxe, nos está ensinando a viver, não é só sobre nós, é sobre esses pequenos e os outros que virão. A impressão que eu tenho às vezes, sabe, é que quando a gente recebe essas oportunidades, você deve ter despertador na sua casa, né? O seu celular lá, eu uso o meu. O meu celular, cara, ele desperta uma hora lá e depois ele começa a entrar nas benditas sonecas, né? A Thaís fica feliz pra caramba comigo. Porque a soneca vai de 5, 10 minutos toda hora, tá ligado? Fica uns 40 minutos lá. Então eu ponho pra despertar, vamos por 6 horas da manhã. A hora que eu vou levantar mesmo é quase 7, por exemplo. Eu não levanto esse horário, às vezes eu levanto um pouco mais cedo. Mas é mais ou menos isso.
E sabe o que parece? Que a gente faz isso na nossa vida espiritual, na nossa vida comum com Deus. Recentemente nós tivemos uma palavra que é incrível de Deus vir liberar, mano, é uma nova estação para nossa casa. E mano, foi incrível aquele dia. Eu não sei se você lembra, quem estava aqui, foi incrível. Mas sabe a impressão que dá? É que o despertador tocou e a gente botou uma soneca. Aí Deus liberou uma parada incrível e na segunda-feira a gente voltou a dormir. Aí, cara, até quando que Deus vai ter que ficar vindo e despertar a gente? Quando que nós vamos levantar e viver o dia? Quando que nós vamos começar a responder de verdade? Quantas instruções claras, cara, Deus já deu pra gente sobre coisas comuns, sabe? Não tô nem falando sobre coisas extraordinárias. Deus é um Deus extraordinário. Mas nós somos pessoas comuns, pessoas simples. Não é a palavra que está rolando por aqui? Pessoas simples. Deus é um Deus incrível, mas nós somos pessoas simples. Então vamos falar assim, ó, você imagina as instruções simples do dia a dia que Deus tem dado para nós. Instruções simples. Eu ouvi de Deus e hoje eu tive que obedecer, eu falei de manhã. Sobre lavar o banheiro. Eu tive que lavar o banheiro hoje. Domingão, mano. Mano, de verdade, cara. Tô falando isso pra você, tô abrindo. É vida na vida, nós estamos em família. Então olha só, são coisas simples, mano, que Deus pede. Se a gente não for capaz de obedecer essas coisas simples, você acha que Deus vai falar pra gente fazer uma coisa muito grande, expressiva? Não vai, mano. Não vai, porque a gente não vai obedecer. A gente vai ficar metendo louco em Deus. Uma vez eu recebi uma direção de Deus sobre essa parada de ficar metendo louco. E eu tinha uma parada lá em casa. E Deus, eu olhei para aquele negócio e falei, mano, não estou usando isso aqui, eu acho que não é mais meu, preciso dar isso aqui para alguém. E veio uma pessoa no meu coração. Aí eu separei, pá, e fiquei pensando, falei, não, mas essa pessoa não precisa, ele já tem essa paradinha aqui, mano. Falei, mano, eu vou arrumar outra pessoa para dar isso aqui. Aí comecei a pensar, falei, mano, já sei, vou dar para aquele carinha. Mano, eu tentei trazer, tentei encontrar o carinha e não conseguia, cara. E eu fiquei nessa guerra por uns 2, 3 meses. Até que chegou um dia que, tipo assim, parece que o cerco fechou e eu tinha que resolver aquilo. Aí eu fui lá, chamei o carinha, falei, mano, ó, não sei o que você vai fazer com isso aqui, mas Jesus falou, pô, dá pra você, mano. Entreguei pra ele. A hora que eu entreguei, ele abriu, eu falei, mano, não acredito, cara, não acredito. Eu fiquei assim, meio sem entender, porque, tipo, ele já tinha um, velho. Aí eu falei, mano, aí ele contou a história, mano, ele precisou vender naquela semana pra levantar uma grana pra resolver umas outras paradas. Aí na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, eu sou muito de Jesus, mano. Olha aqui que Jesus incrível, Jesus fez eu acertar na parada de entregar um negócio pro carinha, mano. Beleza, mano, saí dali, todo mundo feliz, caiu um cisco no olho dele, no meu também, na mãe dele que tava lá também, a mãe dele quase não chora. Aí, mano, saí, tava com a Mari no carro, a gente saindo. Aí eu falei, caramba, Jesus, que top, né, mano? Aí Jesus pegou e falou assim, cara, legal, né, mas você tá muito devagar para obedecer, cara. Por quê? Jesus teve que colocar essa parada no meu coração quase 3 meses antes para eu acertar a semana e o dia que o moleque precisava da parada. Então olha só, eu fiquei 3 meses lutando com Deus ali, metendo louco em Deus, tentando arrumar alguém que merecia. E não era sobre merecer, era sobre simplesmente uma direção que Deus estava dando para mim, sobre algo simples. E eu ali metendo louco com Deus. Então olha só, não faz isso não, tá? Se Jesus está pedindo uma coisa para você, mano, cria coragem. Não erra como eu não, tá? Fala uma parada para você, Jonas. Na Bíblia tem vários caras que podem ensinar a gente sobre isso. E um deles a gente vai conversar hoje é Jonas. Jonas tinha uma mensagem muito clara. A maioria de nós que conhece a história de Jonas, eu acredito. Ele tinha uma mensagem muito clara e um destino certo para essa mensagem. E ele acabou metendo louco. Mas eu espero que não passe nada no seu coração sobre condenar Jonas, porque como eu acabei de falar para você, a gente faz isso também. Então não condene Jonas. Se algum dia você já fez isso, pede desculpa aí para ele. Paz de Jesus, sei lá. Fala, desculpa, irmão Jonas, eu julguei você, achei que você era mó medroso. A gente é medroso pra caramba também. Então olha só, a gente já fez isso no trampo. Quantas vezes Jesus pediu pra você largar seu trampo e fazer outra parada e você tá aí insistindo? Quantas vezes Jesus falou pra você, mano, melhorar no seu relacionamento? Quantas vezes Jesus já falou coisas simples da nossa vida e a gente tá metendo louco em Deus? Uma vez, Deus deu uma direção para Moisés. Deus falou assim, ó, vai lá e fala com a rocha. E Moisés estava tão bitolado, tão, sabe, cabeça a milhão, que o povo estava enchendo o saco, o povo, esse, aquilo, reclamando. E Deus vai lá, ele vai falar com Deus, mano, vai lá e fala com a rocha que vai ter água para todo mundo. Moisés, ao invés de ir lá e falar, ele vai lá e fere a rocha.
Ele já tinha passado por um episódio desse, mas naquele momento era outra parada. Deus tinha dado uma outra instrução. E o que Moisés faz? Ele vai e bate na rocha. Não estamos julgando, certo? Porque a gente faz isso, não faz? Então beleza. Pedro também já fez isso. Pedro estava lá no terraço e veio uma visão, um monte de bichinho bonitinho lá para ele. E a voz falava: come essas paradas aí. Aí ele começou o quê? Argumentar. Não começo que não, sou crente, sou limpo, sou puro, essas coisas aí são imundas. Argumentando, e a gente faz isso, a gente argumenta. O jovem rico fez isso também. Jesus deu uma direção para ele, e ele, ao invés de seguir, foi embora. E a gente vai metendo louco. Aí você pode pensar assim: nossa, cara, verdade, mano, eu meto louco em Deus direto mesmo. A gente faz isso, mano, bem-vindo à família. Se você está aqui, a gente faz isso de vez em quando mesmo. A gente está tentando não fazer, intencionalmente. Mas a nossa carne é tão zoada, nosso coração, se a gente não tiver firmado em Jesus, vai levando a gente para sabe, de pouquinho em pouquinho. Você vai dando um passinho aqui, um passinho ali. Aí Jesus vem e mexe um pouquinho na sua situação, mexe um pouquinho no cenário, para ver se a gente acorda, para a gente voltar para o destino. Porque é isso que está acontecendo. Deus liberou uma palavra sobre uma nova estação, e a gente criou uma expectativa de tipo: uou, nós vamos ficar milionário, vai ficar da hora, minha vida vai mudar. E a vida de um monte de gente que virou de cabeça para baixo. Eu estou falando para você porque a gente caminha em família, a gente caminha em GC, a gente está sempre perto um do outro. E você escuta histórias que falam: meu Deus, cara, aquilo, tipo assim, a história de um irmão começa a doer em você, sabe? Você fala: cara, Jesus, que é isso, cara? Mas isso é porque Deus ainda é bom, porque Ele é extremamente misericordioso e bom. Jesus não está preso, cara. Deus não está preso no nosso tempo. Ele não vê como a gente vê. Lembra do videogame? Foi um videogame, eu não falei. Era um videogame que eu estava dando pro carinha. Deus não vê como a gente vê. Deus precisou colocar no meu coração a parada uns meses antes, para eu poder acertar. Se eu fosse um pouquinho mais obediente, um pouquinho mais rápido em obedecer, talvez Deus podia falar comigo no mesmo dia, e eu ia responder na hora ali. Então olha só, Jonas. Se você já ouviu falar sobre Jonas, ele é um profeta um pouquinho famoso da Bíblia. Ele apareceu poucas vezes na história da Bíblia, e no livro que relata a história do que a gente conhece de Jonas, conta uma parte que eu acredito ser o maior sucesso do ministério. Jonas recebeu uma palavra de Deus, e ele tinha que falar para uma cidade. E olha só para você ver que louco, quando ele chega naquela cidade, depois de tudo que ele passou, e a gente vai ver algumas coisas aqui, depois de tudo que ele passou, ele chega naquela cidade e ele fala, as pessoas se arrependem e se convertem. Mano, toda a cidade, do mais velho ao mais jovem, o rei e todos os servos, toda a cidade. Então olha só, o livro fala isso, um sucesso, mano. Foi um sucesso, se você parar para olhar assim. A primeira vez que Jonas aparece na Bíblia está em 2 Reis, capítulo 14, se você quiser dar uma olhada lá depois. Foi uma vez que Jonas profetizou sobre a expansão do povo de Israel, e ele profetizou isso e aconteceu, e ficou registrado lá. Então, mas isso aconteceu antes de toda essa história que a gente conhece. Então olha só, antes de tudo que aconteceu, ele tinha uma história, como se tivesse uma reputação. Ele tinha ali um conhecimento sobre como se mover. Mas o que a gente pode aprender com Jonas sobre essa parada de estações e novas oportunidades? A gente vai ver que Jonas está lá seguindo a vida dele, bem de boa, e Deus vai até Jonas e chama Jonas, e Deus dá uma instrução para Jonas. Então olha só, às vezes a gente está muito de boa na nossa vida, e Deus precisa vir e dar uma bagunçada na parada, porque senão a gente fica viajando e indo para um lugar nada a ver. Então se Jesus está dando uma revirada aí, é porque estava precisando. Talvez a gente estava indo para outros caminhos. Então olha só, Jonas está de boa lá, e Deus chama ele e dá uma instrução para ele. É uma mensagem clara para um destino certo. Mas o que Jonas faz? Todo mundo que conhece a história. Jonas tinha que ir para uma cidade chamada Nínive, e ele pega um navio, ele desce até o porto, ele pega um navio e vai para Tarsis.
Nínive e Tarsis, a história conta que são extremamente opostos, são lugares extremamente longe um do outro. E Tarsis é ainda mais longe do lugar onde Jonas estava para Nínive. Então você imagina que assim, ó, Deus pediu para a gente ir para Lorena, coincidência, né? Para a gente ir para Lorena e de repente a gente está querendo ir lá para, sei lá, São Paulo, querendo ir lá, pô, entendeu? É totalmente oposto, não tem nada a ver. Deus está pedindo para a gente ir para um lado de cá e nós estamos querendo ir lá para o outro lado. Foi isso que Jonas fez, um sentido totalmente oposto. Eu imagino que ele tenha até gastado um pouco mais por isso, porque é uma viagem mais longa. Então Jonas está gastando mais para fazer a própria vontade, ao invés de se render e fazer a vontade de Deus. E a Bíblia fala, mano, que Jonas tentou se esconder de Deus. E a gente sabe que isso é inútil. A gente sabe que não tem como. Você quer um exemplo? Quando Adão está lá no Éden, depois de ter caído, ele tenta se esconder, e Deus entra no jardim. Deus não fica procurando ele igual como se estivesse brincando de esconde-esconde. Deus simplesmente pergunta: aonde você está? E ele se cagueta. Fala: estou aqui. Porque não tem como se esconder. Não tem como se esconder de Deus. O salmista escreve no Salmo 139, ele fala assim: para onde que eu posso fugir de Deus? Para onde eu me esconderia da presença de Deus? Se eu me jogasse nas profundezas do mar, ele vai me encontrar, ele está lá. Se eu fosse nos mais altos dos céus, ele também está lá, aí num abismo, e aonde eu tentar me esconder, ele está. E aí ele vem falando assim, ó, cara, antes de eu nascer, ele me viu antes de eu nascer, quando eu não era nem um embrião, a gente não estava nem nos pensamentos dos nossos pais, e Deus já tinha escrito a nossa história. O salmista fala isso. E aí no final dos Salmos ele pega e fala assim, ó, sonda meu coração e vê se tem algum caminho mau e me guia pelos seus caminhos. Sabe o que ele está pedindo aqui? Oportunidade. Está pedindo a Deus uma nova oportunidade, porque se a gente se deixar que o nosso coração ir nos guiando, a gente vai se perder. E aí o salmista fala assim, cara, por favor Deus, sonda meu coração, olha para dentro de mim, por favor, porque eu não consigo achar, eu mesmo, se a gente olhar para dentro de nós, a gente nem acha os problemas que a gente tem. Deus precisa causar um tumulto aqui para a gente poder ver, nossa, caramba, eu tenho problema mesmo, meu Deus, isso aqui está aqui. Essas semanas eu tive uns dias de uma irritação tão extrema, sem motivo, sabe, fiquei meio esquisito, irritado, do nada. E aí conforme os dias foi passando, Deus foi acalmando meu coração, eu fui entendendo algumas coisas e fui abaixando, falei, mano, calmei. A gente é de verdade, mano, a gente é assim, a gente tem dias que tá bom, tem dia que não tá, e se a gente se deixar levar por esses dias, nós vamos indo, vai consumindo a gente, cara, e você começa a tratar os outros mal, e você começa a envolver uma coisa na outra, às vezes não tem nada a ver com o seu casamento, você traz aquilo para dentro do seu casamento, você leva pro seu trampo, você traz para a igreja, você começa, quando você vê, você até o pescoço, e às vezes era um negócio tão simples de resolver. Às vezes era só você dar uma respirada, era só você sentar na mesa, abrir o coração para alguém e falar assim, cara, eu só não sei o que é, mas eu tô com o coração meio azedo, tô meio irritado, tô meio, sei lá, mano, tô vendo maldade em tudo. Jesus está falando isso para nós já faz tempo, cara. Andem na luz, sentem na mesa, abram seu coração para alguém, não se escondam. Jesus está falando isso para nós já há quanto tempo? Faz quanto tempo que você caminha, que a gente caminha aqui como família espiritual? Quanto tempo? E desde que essa casa foi fundada, desde que Jesus trouxe a gente para um lugar e começou a unir pessoas, esse sempre foi o desenho que Deus deu para a gente. Caminhem em família, andem na luz, sentem na mesa, relacionamento, não escondam, não escondam. Não é fácil viver isso, eu sei que não é fácil, é desafiador, mano. É um mergulho no escuro, cara. É desafiador, porque você não sabe o que tem ali na frente, você não sabe o que vem, mas a gente precisa confiar que Jesus está guiando isso. Você já ouviu uma história que fala assim, que se a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor? Algumas pessoas já falaram isso, com a intenção de colocar medo na gente, né? Nossa, então se eu não vier por amor, Deus vai quebrar eu para que eu venha. Assim, na verdade, até a forma como a gente... Amós fala isso, ele fala assim, ó, que Deus levaria sua noiva para o deserto, para ensinar e falar com ela sobre amor. Então, até as nossas feridas falam de amor. O amor de Deus é sobre isso.
de não querer a gente distante, então algumas coisas vai machucar a gente para que a gente possa se lembrar que a gente tem um Deus, se lembrar que a gente tem uma casa, porque senão a gente vai se perdendo, e a gente vive uma vida muito tranquila, muito de boa, e aí a gente precisa de repente tropeçar um pouco, machucar e lembrar, nossa, eu tenho um pai. Dá mais trabalho, cara, pra gente ficar no nosso rolê ou ir pro nosso rolê do que ir pro rolê de Deus. Deus já liberou uma palavra sobre a nossa casa e a gente precisa avançar para esse lugar, mano. Mesmo que com dores, mesmo que não faça sentido, a gente precisa ir para esse lugar. Jonas está lá no rolê dele, no versículo 4 do capítulo 1. Depois, se você quiser ir acompanhando, fala assim, mas durante a viagem, de repente o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou uma grande tempestade, tão violenta que o navio estava quase se partindo ao meio. Com muito medo, os marinheiros desesperados gritavam pedindo ajuda aos próprios deuses. Para o navio ficar mais leve, começaram a jogar a carga ao mar. Enquanto tudo isso acontecia, Jonas, que havia descido ao porão, dormia tranquilamente. O capitão do navio desceu para falar com ele. O que há com você? Gritou. Como é que você fica dormindo numa hora dessas? Levante-se e fale com o seu Deus, para ver se ele tem piedade de nós e não nos deixe morrer. Então olha só, Jonas está lá no rolê bem de boa e Deus vai lá e tem que causar um transtorno na viagem de Jonas, senão ele ia chegar em Tarsis. Jonas estava indo para um rolê que não era o destino dele. Então Deus teve que ir lá e intervir na parada, causar um tumultinho ali na vida de Jonas, porque senão ele ia continuar indo para lá. E olha para você ver que loucura, porque as coisas estão acontecendo lá em cima, a tempestade e o barco quase quebrando, os marinheiros jogando as paradas para fora, e Jonas está onde? Dormindo, enterrado lá no porão. E olha só, a gente falou aqui sobre a gente não tentar julgar Jonas, porque a gente faz isso. A gente passa por problemas e tudo que a gente quer é um porão para a gente se esconder e dormir. E olha só, esse é o nosso problema, e ao invés da gente se levantar e pedir sabedoria de Deus para resolver o problema, a gente se enfia no problema e a gente quer ficar lá no problema. Cara, em nome de Jesus, mano, eu libero sobre a sua vida luz, sobre essa escuridão, sobre esse porão da sua alma, cara. Que alguém te incomode aí, que o Espírito Santo te incomode para que você saia daí. Em nome de Jesus, cara. Esses lugares que a gente passa não é um lugar de que a gente tem que permanecer. É um lugar, é uma estação que, por mais terrível que seja, é Jesus que está nos guiando sobre ela. É Ele que tem a chave para que a gente possa sair dela, passar por ela e não passar e continuar sendo as mesmas pessoas. Tudo que está acontecendo está a favor do que Deus quer, da soberania de Deus. E se a gente estiver vulneráveis a isso, vai gerar frutos e bons frutos. Vai amadurecer o nosso caráter, vai forjar o nosso coração, vai amadurecer a gente espiritualmente, vai amadurecer o nosso relacionamento entre nós, no nosso trabalho, no nosso relacionamento conjugal, na cidade. Então não é só uma estação, não é só uma fase. Mas a gente precisa sair desse lugar, cara. Você já viu como são tempestades em alto mar? É um negócio terrível. Uma vez eu estava em casa dormindo e eu acordei com uma tempestade, cara. Que nem é tão forte como em alto mar, né? Mas a janela de casa do quarto é de vidro. E, cara, o vento estava batendo com muita força na árvore do vizinho. E estava muito feio, cara. Eu acordei assustado com aquilo. Eu fiquei olhando, falei, e raio, e chuvarada, e vento. Eu falei, caramba, Deus é poderoso mesmo, né? Muito forte, cara. Parece que a gente não tem consciência às vezes disso, sabe? Que Deus é tão poderoso assim. Porque a gente vê essas paradas, elas não revelam tanto o completo de como Deus é poderoso. A força da tempestade, a força da natureza, mano, é muito forte, não é? Mas não é tudo. Deus está muito acima disso, é muito mais poderoso do que isso. E às vezes a gente acha que o nosso problema, a fase, a estação que nós estamos passando, é tudo. Olha só que doido, nesses dias que a gente está nessa situação, não é algo pronto, sabe? Não é algo assim, vai ser assim, mas costuma ser. Jonas está lá querendo o quê? Fugir dos problemas dele, querendo fugir de Deus, de tudo e da vida. E o que acontece? Alguém vai lá incomodar Jonas. E essa pessoa vai lá e fala para ele, mano, nós vamos morrer. Quem quer ser o Deus, cara? Ora e fala com o seu Deus. Essas pessoas estão com fome de Deus, sem nem saber.
Aquilo que está acontecendo no mundo físico é Deus fazendo para que as pessoas procurem por Deus. E se a gente está no rolê deles, mano, tá feio, a tempestade está batendo, mano, é a nós que eles vão correr, porque nós carregamos o Filho, nós carregamos o Espírito. Eles vão procurar pela luz. Então você imagina que está tudo escuro, alguém vai procurar por luz. Onde você está, você é luz. Porque se for, quando alguém precisar, ele vai procurar você. Então alguém foi lá procurar Jonas. E olha que interessante, esses caras estavam numa tempestade e na tentativa de não deixar o navio afundar, eles começaram a jogar coisas no mar. Jesus falou comigo uma parada aqui sobre a estação do que a gente está entrando. É uma estação onde a gente precisa parar de jogar coisas fora. E não só jogar fora, não abrir mão de coisas, abrir mão de nós mesmos. Porque talvez a gente se tornou muito bom em renunciar coisas, em ofertar coisas, em dar coisas. E a gente não se dá, a gente não tira de nós, a gente não se rende de verdade. Então olha só, nessa estação, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Porque a tempestade, na verdade, era um sinal. É um sinal de que mudou a estação. Mudou a estação na vida de Jonas. Pensa assim, ó, Jonas está vivendo uns dias diferentes. E ele estava lá dormindo. O que acontece? Uma tempestade. Para que mude a estação. Então agora Jonas não vai mais ficar no barco. Existe algo novo para Jonas. E aí a gente pensa, nossa, que top, algo novo. Vou viver algo novo com Jesus. E a gente cria essa expectativa que vai ser estouro, vai ser da hora. Vai ser sim, você vai ver. Sabe o que acontece? Jonas vai lá e fala para os caras de Jesus, de Deus. E aqueles caras falam, mano, como assim, cara? Por que você fez isso? Olha para você ver que loucura. O profeta que conhece Deus, que tem uma caminhada com Deus, quando ele conta a própria história, os caras que estão ali, que acham não, nem conhece Deus, nem sabe de Deus, os caras são pagãos. Os caras têm os deuses deles. Quando eles ouvem sobre Deus, eles falam, cara, por que você fez isso, cara? Por que você fez isso? E aí o que acontece? Jonas fala assim, ó, cara, para essa tempestade parar, vocês precisam me jogar no mar. Então só, às vezes a gente acha que quando a gente pular no mar, as coisas vão melhorar. Na verdade, tipo assim, a tempestade para quem está lá no navio. Os marinheiros, o capitão que estava lá, que foi acordar Jonas, a tempestade vai parar para eles. E vai revelar Jesus para eles. Vai revelar de Deus para eles, porque a Bíblia fala que quando a tempestade parou, esses caras fizeram uma oferta para Deus, reconheceram a soberania e o poder de Deus. Eu não sei se eles se converteram e caminharam com Deus mesmo, não sei, mas naquele momento, a atitude de Jonas, a morte de Jonas, revelou Deus para esses caras. E a gente sabe que Jonas não morreu, porque a gente vê a história toda contada, mas você imagina o cenário lá, como a gente vive a vida, olhando passo a passo. Olhando daqui na parede, a gente não olha lá na frente, a gente olha aqui. Então quando Jonas é lançado no mar, o que acontece? Morte. Jonas morreu. Jonas não pula porque ele sabe que Deus ia mandar um peixe. Ninguém esperava isso. Pelo amor de Deus, ninguém esperava que um peixe ia engolir ele e ele ia sobreviver 3 dias, ficar 3 dias lá dentro. Então o que aconteceu foi morte. Será que a gente está disposto a morrer? Será que a gente está disposto a entregar de nós mesmos e renunciar para que outros conheçam a Cristo através da nossa morte? Ou a gente vai continuar semeando aquilo que nós recebemos de Adão e continuar vivos demais e vindo e dando coisas e renunciando coisas e achando que é só isso? E Deus está pedindo, mano, é um pouquinho mais fundo, vamos lá. É um pouquinho mais, é sempre um pouquinho mais. E se Ele está pedindo é porque nós podemos responder. Ele nunca vai pedir algo que nós não podemos entregar. Ele nunca vai pedir e propor algo que nós não podemos viver, que nós não vamos ter capacidade de viver. Quando Jonas cai no mar, é aquilo que a gente estava falando de um retorno à rota. Jonas estava indo para onde? Para um lugar totalmente nada a ver com o que Deus tinha para ele. Quando ele se joga no mar, é Deus mexendo no cenário e dando a Jonas a oportunidade de voltar ao lugar certo. E nesse lugar, no capítulo 2, Jonas está lá, tido como morto, e é onde
É a primeira vez na história de Jonas, eu estava vendo, que Jonas fala com Deus, que Jonas procura Deus. Você já percebeu que às vezes é nessas horas que a gente procura Deus? Quando o negócio aperta mesmo, aí a gente vai para Deus com sinceridade. Porque a maioria das vezes é sempre Deus que vem procurar a gente. É sempre Deus que tumultua a nossa vida para que a gente se lembre que a gente tem um Pai. Para que a gente fale, cara, eu preciso mesmo melhorar minha vida com Deus. Eu preciso mesmo ser mais intencional no meu relacionamento com Deus. Eu preciso mesmo melhorar meu devocional. Eu preciso mesmo orar mais, jejuar. Eu preciso me entregar. Então, às vezes, tudo isso que está acontecendo na nossa vida é um sinal. Essa tempestade que está batendo aí é que está mudando a estação. E é isso. A gente precisa se jogar, morrer e deixar que Jesus guie essa parada toda. Sabe o que a gente pode aprender também nessa história de Jonas? Que não tem a ver com a capacidade do barco. Porque você pensa comigo, era um navio muito grande, não era? Não era forte? Não tem a ver com a capacidade do barco, tem a ver com o lugar que a gente está indo. Porque olha só, Jesus também passou por uma tempestade, não passou? E a Bíblia não fala que era um navio, era um barco de pesca. Não era um navio. Então eu imagino que era um barco um pouco menor, talvez até mais frágil que o navio que Jonas estava. Mas a gente conhece a história, o que aconteceu? Jesus estava dormindo também. Mas sabe o que acontece? A diferença é que o destino do barco dos discípulos estava no barco. Jesus estava no barco. O barco de Jonas não tinha um destino que era dele. O destino de Jonas estava totalmente oposto. É por isso que aquele barco ia afundar, mano. Não era o lugar que ele tinha que ir. Então não fala da capacidade do barco, fala para onde esse barco está indo. Se esse barco está indo para o destino que é Cristo, mano, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Se tiver que passar pela tempestade, vai passar. Se a tempestade tiver que parar, vai parar. Agora, se esse barco não está indo para o lugar que Jesus falou para você ir, aí você precisa entender que a estação vai mudar, que as coisas vão mudar, e você precisa se jogar e morrer e deixar que Jesus te guie de uma outra forma, para que te leve ao lugar que Ele mesmo quer te levar. Olha só, Jonas é um sucesso, o único da história. Ele prega em Nínive e em poucos dias toda a cidade se arrepende e se converte. E no finalzinho do capítulo 4, Deus está trocando uma ideia com Jonas e ele fala assim, ó, cara, você não tem compaixão das pessoas daquela cidade? São um monte de gente que não sabe discernir, não sabe nem a direita da esquerda. Alguns historiadores falam que isso se trata sobre crianças, sabe? Eram muitas crianças, pessoas que a gente pode trazer para um lado espiritual de pessoas imaturas. Então são pessoas que não têm discernimento sobre o que é certo, sobre o que é errado. E Jonas não tinha compaixão por isso. É sempre sobre a próxima geração, sempre os próximos. Nunca vai parar sempre só em nós. Jonas cria uma expectativa diante daquilo que Deus liberou para ele. E ele esperava, de verdade. Na verdade não esperava. Ele tinha uma pequena ideia de que Deus poderia ser misericordioso com aqueles caras. E é por isso que ele tinha tanta resistência em ir. Mas olha só, Deus não tem compromisso nenhum, cara, com a nossa expectativa. O compromisso de Deus é sempre, eu acredito que seja sempre com a vulnerabilidade do nosso coração. Aquelas pessoas ouviram a mensagem e se tornaram vulneráveis àquilo. E Deus não fez o que Jonas disse que ia ser feito. Jonas conhece Deus e seus atributos, mas de alguma forma parece que ele ficou preso lá em 2 Reis, sabe? Na parada de que ele falou e aconteceu. Então talvez ele queria que acontecesse. Ele falou e queria que acontecesse aquilo, mas não era esse o plano de Deus. Mas olha só para você ver que treta. Nínive, e agora você vai entender um pouco com um olhar religioso. Nínive não era uma cidade que era o povo de Deus. Os caras eram zoeira mesmo, os caras, mano, tocavam o terror, os caras estavam fazendo um monte de coisa errada. E não era nada agradável a Deus. Então por isso a indignação de Jonas. Jonas não queria ir lá falar para os caras. Por quê? Deus deu uma palavra para Jonas de que Deus ia destruir a cidade. Mas Jonas conhecendo Deus, ele sabia que Deus poderia ser misericordioso com aqueles caras. E aí Jonas não queria ferir a reputação dele, de ir lá e falar que, ó, vocês vão morrer, e de repente Deus vai ser de misericórdia com os caras. Como que Jonas ia ficar? Essa era a pira de Jonas. Pô, Deus vai ter misericórdia desses caras que nem são
nem são de Israel, nem são povo de Deus, nem são minha família, e Deus vai ter misericórdia desses caras. Então olha só para você ver que uma simples palavra de Deus gerou uma confusão dentro de Jonas, uma guerra aqui dentro, porque estava tudo muito tranquilo no coração de Jonas. E Deus vai lá e joga uma fagulhazinha lá e causa um tumulto na vida de Jonas, simplesmente porque ele tinha uma visão religiosa, um padrãozinho que ele encaixou Deus, e Deus estava ali já dando sinais de que não é isso. Vamos quebrar um pouquinho desses padrõezinhos que nós criamos com a religião. Então olha só, Deus está transformando, mudando algumas coisas, e a gente precisa estar um pouquinho mais aguçado sobre entender como Deus quer, e nos tornarmos flexíveis ao que Deus quer. O que acontece? Jonas então vai lá e fala, e aí ele percebe que as coisas que ele falou não estavam acontecendo. Ele fica boladão e vai para o deserto, ele se isola. Tem um problema, de novo, está lá, passou por uma parte de coisa e se isola de novo. Ele fez isso no navio e agora está fazendo de novo. E mais uma vez, como foi feito no começo da história, como foi feito no navio, Deus é que vai lá falar com Jonas. Deus vai lá e provoca uma ideia com Jonas. Durante toda a vida de Jonas, na verdade não é durante toda a vida, mas durante essa pequena parte da vida de Jonas, porque às vezes a gente olha e acha que isso é tudo de Jonas. Não é, isso é só uma parte, é só uma estação. Pode ter durado alguns dias, uma semana, sei lá, mas é uma estação da vida de Jonas que está nos ensinando alguma coisa. Não é toda a vida do profeta. Em todas essas estações, Deus está nela. Muita coisa mudou na vida de Jonas, desde quando ele saiu da cidade, do porto, no navio, mergulhou e um peixe engoliu, mas em todas, a Bíblia vai falar, Deus estava lá, era Deus causando isso, Deus direcionando, e Deus fez, e Deus trouxe a tempestade, Deus trouxe o peixe, Deus teve misericórdia e mandou o peixe vomitar Jonas na praia. Então Deus está em todas as estações. E sabe o que é doido? Porque foi aqui que eu comecei a entender um pouco do propósito do que Deus estava fazendo. Por muito tempo eu li essa história achando que se tratava apenas da cidade de Nínive. Se tratava apenas de uma cidade. Mas Deus é muito mais amplo do que isso. Deus não se prende à nossa capacidade. Aquilo que a gente consegue pensar de Deus, mano, é muito pequeno. Mas é muito pequeno. Olha só para você ver. A gente acha que é só sobre Nínive, mas durante todo esse rolê, Deus tocou os marinheiros, Deus foi tratando o coração de Jonas, Deus tocou toda a cidade de Nínive, e eu brinquei de manhã, Deus tocou um peixe, Deus tocou até o verme que comeu a planta que estava lá dando sombra para Jonas. Deus estava fazendo uma parada muito mais ampla do que a gente consegue ler na história e achar, não, é só sobre Nínive, e talvez sobre Jonas como um protagonista. É muito mais amplo do que a gente imagina. E aí eu lendo o livro de Jonas, é muito doido, porque se você perceber, se você for ler depois, você vai ver que o final do livro, ele fica tipo aqueles filmes que a gente assiste e no final fica assim, continua. Você fala, caramba, mano, a gente estava falando agora há pouco ali, né, sobre série. Você assiste uma série, aí daqui a pouco tipo, o final dela sempre deixa um negócio para você assistir o próximo capítulo. E aquilo vai te prendendo, tá ligado? Não é bom a gente ficar preso nisso, né, mas isso não é o assunto. Então olha só, a história de Jonas deixa esse continua, porque Deus está lá conversando com Jonas, e de repente Deus fala com Jonas, Jonas nem responde, Deus também não fala mais nada. Aí eu fiquei lendo aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, mano, como assim, velho? Como assim? Isso aqui não acaba, não tem um final para eu me apegar aqui. Sabe por que não acaba? Porque é um processo, são estações, são processos. Isso aqui foi só uma parte da vida de Jonas, só uma parte do que Deus estava fazendo com ele. Não existe essa parada de felizes para sempre, sabe? Que a gente acha que, casou agora, acabou meus problemas, felizes para sempre. Você não precisa fazer mais nada. Vai ser feliz, amar sua esposa te amar, te servir, você servir, ter filhos e sem problema nenhum. Mano, vai ser bem treta, viu? Vai ser bem treta, não tem felizes para sempre. A gente acorda uns dias meio zoado. E tá tudo certo. Não que a gente, então vou ser ruinzão. Não. E tem dias que é um pouquinho mais difícil amar os outros, mas a gente precisa se dedicar. E não tentar amar na força do braço, mas, mano, morrer, se jogar do barquinho e amar com o amor de Cristo.
e deixar Jesus ir guiando a gente. Porque não tem felizes para sempre. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está no processo. São estações que mudam, que entram e saem. E Jesus vai guiando a gente. Não tem como, cara. A gente às vezes acha que... Aí Deus falou, mano, é uma nova estação. A gente, felizes para sempre. Então os problemas acabaram. 2023 já era, 2024 nós entra zerado. Não, mano, né? Continua, tem conta, tem umas paradas. Aí tá tudo certo, mano. O lance é que a nossa mente tem que mudar. Se Deus falou que a estação mudou, a nossa mente precisa mudar. Porque daí as coisas que a gente vai fazer, como a gente vai enxergar, é através da mente de Cristo, através dos olhos de Cristo. Então as coisas que mudam é porque Cristo está mudando. Se a gente vai começar a fazer academia agora, é porque Cristo está falando para a gente fazer. Se a gente vai para uma outra cidade, é porque... Jesus está falando aí. Vocês quebram eu, mano. Olha só, se Jesus está guiando a gente nas estações e mudando a nossa mente nisso, todas as coisas que a gente faz não é porque a estação mudou, é porque a nossa mente está sendo transformada pela mente de Cristo. Então a gente muda porque Cristo está mudando. A gente vai começar a amar as coisas porque Cristo ama. A gente vai para lugares porque Cristo está apontando que nós temos que ir para lá, então nós vamos para lá, mesmo que a gente não goste daquele lugar. Nós vamos para lá. Jesus é muito esquisito, cara. E vocês precisam conhecer ele. Jesus é diferente, mano. Olha só, a gente carrega algumas características de Jonas. Se você já enxergou alguma coisa dentro de você, depois você vai fazendo um checklist lá durante a semana. Eu fiz algumas que só achei 4 por enquanto. Tem mais, né? Tem. A gente está sempre pronto para fugir de Deus. Deus dá uma instrução, a gente quer fazer o quê? O oposto. E o extremamente oposto. A gente não acerta nem pertinho assim, ó. Não acerta. A gente escolhe a quem quer servir. Deus deu uma palavra e a gente não quer ir lá porque a gente acha que não merece. Eles não merecem ouvir isso. Porque Deus vai se arrepender. Deus não vai se arrepender, né? Olha, quase que eu falei bobeira. Mas Deus vai ser misericordioso com eles, cara. Deus vai ser bom para eles. Assim como Ele é bom para mim. Aí eu não quero dar para eles o que eu recebi. Porque eu sou muito vaidoso, né? É só meu. Eu sou o filhinho único do Papai do Céu. É uma família muito grande, viu? A gente se torna insensível às mudanças de Deus, sabe? E se Cristo é o nosso guia nas estações, a gente precisa aprender a se manter vulnerável a isso. Sabe o que é um pouco assim assustador nessa história? É que mesmo depois de tudo que aconteceu com Jonas e com a cidade de Nínive, e a gente vê a misericórdia e a graça de Deus aqui, os caras se arrependeram e se voltaram para Deus. Esses mesmos caras se perderam de novo depois de Jonas. Cerca de 150 anos depois de Jonas, Nínive voltou-se contra Deus e contra o povo de Deus, e para um estado de iniquidade ainda pior que antes. E Deus, por meio do profeta Naum, revelou que a capital dos assírios, Nínive, seria destruída. Tempos depois, conforme o Senhor havia falado, aconteceu. Nínive foi destruída, assim como a Síria foi conquistada. Quando eu recebi esse pedaço dessa mensagem aqui, eu fiquei intrigado, cara. Eu falei, caraca, mano. E aí Jesus falou comigo assim, que às vezes a gente trata a misericórdia e a graça de Deus como algo a ser consumido. Como uma parada que a gente vai no mercado e compra e a gente come hoje. E não é, cara. O que a gente recebeu é um tesouro que precisa ser protegido. Porque Nínive fez isso, consumiu aquilo para aquele momento e não protegeu para outros. Aquela estação ali daqueles que receberam o perdão de Deus ficou neles. Os filhos dos filhos e dos filhos, 150 anos depois, esses caras talvez nem souberam do que aconteceu. Nem souberam que Deus teve misericórdia deles. Voltaram para um estado ainda pior do que estava quando Jonas passou por lá. Olha só. A história vai falar que quando Nínive foi destruída de verdade, depois desse tempo de Jonas, uma destruição muito feia, a cidade estava cercada, só que ninguém conseguia entrar, porque a cidade era muito forte, então eles já estavam uns dias ali cercando a cidade, tentando e não conseguia. Mas como havia uma palavra sobre um juízo sobre eles, Deus já tinha falado que faria,
Deus já tinha sido misericordioso com eles e derramado de bondade para eles. E eles negaram isso, trataram isso como nada. Deus agora derrama juízo sobre aquela cidade, e um juízo severo. A história fala que aquela cidade foi destruída de dentro para fora. As pessoas não conseguiam sair e não conseguiam ninguém entrar. Foi sendo destruída de dentro para fora. Cara, isso é assustador. Porque olha só, por mais que a gente seja crente, cristão, gospel, sei lá como é que você fala, se a gente tratar a graça e o perdão de Deus como algo de consumo, a gente pode ter esse fim aqui, cara. É algo que nós precisamos proteger, ensinar os nossos filhos a proteger, para que ele ensine outros e ensine outros a proteger isso que nós recebemos de Deus. Deus não foi e deu coisas para nós, Ele se entregou por nós. Ele entregou tudo que Ele tinha. Jesus, quando veio, a Bíblia fala que tudo que a gente pode conhecer de Deus estava no Filho. Tudo que a nossa mente consegue, tudo que em nosso espírito nós conseguimos compreender de Deus, está em Jesus Cristo. Então, Deus não deu pouquinho, Deus não deu uma coisinha e jogou lá. Ele se entregou. Olha só, teve um episódio, eu já estou terminando, se o pessoal quiser subir. Nossa, falei na hora para aparecer que eu mando, igual o Lê. Teve um episódio na Bíblia que Jesus estava conversando com os caras, e os caras queriam que Jesus desse para eles um sinal de que Jesus era o Messias, de que Jesus tinha poder mesmo. Nada mais era do que eles queriam saber, queriam um sinal sobre a estação que estava mudando. Porque João Batista veio falando, vai mudar, as paradas vão mudar, vai ser diferente. E quando João Batista viu, ele apontou e falou, é esse aí que é o cara que eu estava falando para vocês, ouçam ele, sigam ele é maior do que eu. Então João Batista estava avisando sobre uma estação, e quando chegou, os fariseus, eles não conseguiam compreender, e eles queriam que Jesus fizesse algo para eles entenderem. E Jesus não fez. O que Jesus disse a eles foi que, assim, eu não vou fazer nada para vocês, para provar isso. Porque vocês sabem ver a estação, vocês sabem ver se vai chover, se não vai. Vocês não são tão sábios. O único sinal que eu vou dar para vocês, o único sinal que vocês terão é o sinal do profeta Jonas. Então olha só, Jonas de novo é citado aqui, e como um bom exemplo. Então talvez a fase que a gente está passando não é tão bonita, não é tão boa, mas se a gente permanecer, velho, se a gente proteger, existe um bom final para nós. Desde que aquele que começou, a gente continue com ele para que a gente chegue aonde ele mesmo projetou para a gente chegar. A Bíblia fala que aquele que começou, ele capacitará para que a gente chegue no destino. O sinal do profeta Jonas, na verdade, aponta para Cristo, a encarnação da misericórdia, da bondade e a graça de Deus aos homens. Eu acredito de verdade que se esses fariseus aqui entendessem diante de quem eles estavam, porque tudo mudou depois de Cristo. A história foi marcada. Seja, de repente, alguém que não crê em Deus, em nada, crê, sei lá, nessa cadeira. Mas a história, quando você vai ler a história, sempre tem alguma coisa lá assim, A, C e DC. Mano, isso ninguém pode mudar. Porque antes de Cristo era algo e depois de Cristo tudo é novo, tudo é diferente. Você se lembra de como foi isso para você? Você se lembra de como foi a mudança? Como foi a estação, a mudança que marcou a sua vida de quando Jesus chegou e quando Jesus se apresentou para você? Eu queria só ler uma passagem aqui em Efésios para a gente terminar. No capítulo 4. Eu vou ler só alguns pedaços aqui. Fala assim, 4:17. Então eu lhes digo isto, falando pelo Senhor, não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos, seus corações fechados estão cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam seus corações e não podem compreender seus caminhos. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem,
Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Em vez disso, sejam bondosos uns para os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Olha só, a gente precisa se apegar a essa parada, a essa instrução que Paulo deu sobre não sermos incrédulos, nos apegarmos ao Espírito para que Ele nos guie para esse destino, porque se a gente parar de ouvir, a gente vai tomar um caminho diferente. Ele é a garantia, o Espírito Santo é a garantia de que nós teremos agora sim um final feliz, mas um final eterno e feliz, não um final aqui, porque aqui tem estações. Aqui vai ter dias e estações e ciclos e anos e boletos e contas e tretas. Mas aquilo que nos espera na eternidade, isso sim será pleno. Isso sim será eternamente. E aí sim, nós vamos olhar um para a cara do outro e falar: e aí, você está feliz? Eu estou feliz. Você pode ficar de pé. O Espírito Santo de Deus coloque luz sobre o seu entendimento, porque as minhas palavras podem ter alcançado um nível no seu coração, na sua mente, mas só o Espírito pode alcançar as profundezas da nossa alma. Sabe, Jesus falou uma parada comigo, que essa estação que nós estamos entrando, cara, é uma estação onde nós vamos ter que aprender a renunciar mais. E como eu disse, não coisas, nós mesmos. Nós vamos ter que aprender a abrir mão de nós mesmos e nos lançarmos. Eu assisti uma parada na Netflix, que é uma série que fala sobre mergulhos livres, sabe? Os caras mergulham lá e eles não têm aparelho algum, assim, para respiração. E os caras vão a 100 e poucos metros de profundidade, fazendo aquela parada de apneia, sabe? Então traz isso para sua vida espiritual, mano. É esse tipo de mergulho que Deus está chamando a gente. Sem aparelho algum, sem bagagem alguma, sabe? Sem nada que possa prender você ou tornar você um pouco mais lento. Porque você consegue mergulhar, mas e a volta? Se você tiver pesado demais, mano. Não é sobre a gente ter um cilindro de oxigênio para poder, sabe, respirar lá embaixo. O Espírito Santo quer nos levar e pouco a pouco a gente ir alcançando níveis mais profundos. Níveis mais profundos. Espírito Santo de Deus, eu peço por favor que o Senhor traga luz ao nosso coração, para que a gente possa entender com assertividade, com uma sensibilidade, uma parada mais aguçada, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar sobre isso, sobre as estações que mudam na nossa vida, Senhor, mas não como algo clichê, sabe, que entrou mais um, saiu mais um, Senhor, mas como algo que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Senhor, as estações mudaram e muitos de nós, Senhor, estão passando por situações terrivelmente assustadoras, mas o Senhor está em todas. O Senhor estava quando Jonas estava tranquilo na vida dele. O Senhor estava quando a tempestade, na verdade o Senhor mesmo trouxe a tempestade para poder despertar Jonas. Então, por favor, Jesus, faça-nos entender que a tempestade que se levantou é porque a gente estava dormindo, afundado num porão da nossa alma. Senhor, nós queremos responder, Jesus, ao que o Senhor está fazendo. Senhor, por favor, nós queremos responder e não tratar, Senhor, com desprezo o presente e o tesouro que o Senhor nos deu. Nós recebemos algo eterno e algo bom. Nós recebemos misericórdia e graça. Por favor, Jesus, nos ensine a proteger isso e a ensinar outros a proteger. Obrigado, Santo Espírito, por falar com a gente. Obrigado, Santo Espírito, por nos guiar sobre as estações. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos guie, Senhor, sobre esse novo ano que está entrando. Senhor, que nossa família espiritual se expanda, mas não só em números, mas, Senhor, em maturidade, em profundidade, Senhor, com você, de intimidade, Senhor. Que sejam, Senhor, fortificados os nossos relacionamentos, Senhor. Que, Senhor, sejam expandidas as nossas mesas, não para que nos tornarmos conhecidos, Senhor, mas porque através da nossa morte o Senhor será revelado. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, respondendo, porque nós estamos desejando, Senhor, responder aquilo que o Senhor mesmo perguntou. A capacidade de resposta é o Senhor também que dá, e nós queremos, Senhor, entregar tudo por você e nos entregar por você, Senhor, e por aqueles que o Senhor quer que a gente se entregue. Nós queremos amar o que o Senhor ama, ir aonde o Senhor vai, gostar daquilo que o Senhor gosta e falar do que o Senhor fala. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, pelo seu Filho, obrigado, Espírito Santo, pela sua comunhão, pela sua amizade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.